Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao DNA Cast, o seu podcast de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Sou a Tâmara Alencar, cofundadora aqui da DNA Inclusão. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelo escuro, cacheados até a altura dos ombros. Estou usando óculos de grau, estou usando hoje uma camisa branca com algumas listras verdes e alguns acessórios em preto. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre comunicação inclusiva, como transformar a nossa cultura dentro das nossas organizações. Então, se você quer entender um pouco mais sobre como fazer isso dentro das suas empresas, dentro da nossa sociedade, inclusive, né? Eu sempre tenho falado muito o quanto que a gente pode começar uma ação na empresa e expandir isso para a sociedade e vice-versa. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. E para falar sobre isso, eu trouxe um especialista do tema, amigo pessoal, e que vai trazer para a gente um pouco mais dessa visão estratégica de comunicação. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tami. Super obrigado pelo convite. Estou muito feliz, né, de estar aqui. É um tema que eu particularmente gosto muito de falar, né? Enfim, eu acho muito importante que a gente tenha esses espaços onde a gente possa compartilhar a informação e ela possa, né? Quando a gente fala de comunicação, disseminar essa informação é muito importante para que mais pessoas se juntem a nós nessa jornada de construção de um mundo mais inclusivo. Sou o Rodrigo Chaves, né? Eu sou uma pessoa de pele branca. Eu tenho os cabelos pretos, lisos, um pouco ondulados. Eu tô com óculos de grau também, alguns acessórios, relógio, enfim, pulseiras e anéis, e uma camisa verde. E eu sou um homem hétero, hétero é ótimo. A senhora, olha, gente, o marido dele vai dar um tapa nele quando chegar em casa. Homem cis, gay. Eu acho que isso é importante para a gente, né, trazer essa pauta e o porquê que eu acabei, né, entrando nessa jornada de diversidade dentro das companhias. Desde 2009 eu falo com tudo isso. Né, eu acho que falar um pouco sobre, né, a minha jornada. Sua formação, conta pra gente um pouco o Eu que você já sou fez. publicitário de formação, né? Então me formei em propaganda e marketing. Depois eu fiz outras formações ao longo, né, da minha carreira. Quando eu assumi uma cadeira de treinamento e desenvolvimento, eu acabei, né, buscando a formação em educação corporativa. Tem uma outra em marketing por conta da agenda de comunicação. E eu estou no varejo de moda tem algum tempo. Então agora eu estou concluo esse ano, né, mais uma pós em fashion business, né, em negócios de moda, que eu acho importante sempre, né, é um mercado que eu tenho uma grande paixão, então eu gosto de buscar sempre mais informações para me apropriar mais do tema. Mas tenho esse ano faz 19 anos, né, que eu trabalho, comecei super jovem, mas já passei por empresa muito familiar, pequena, por indústria, por educação. Depois eu fui para serviço de tecnologia, que foi onde eu te conheci, né, na Simpress. Tive muito tempo, né, trabalhando lá, sempre nas cadeiras de comunicação, ou treinamento, ou diversidade junto, sempre fui agregando áreas, e eu tô desde 2009, que foi quando, de fato, eu assumi uma cadeira de comunicação com a parte de diversidade, né, ali muito embutida dentro do varejo de moda, onde eu tô até agora. Então já passei pela Simpress, como eu falei, por Lind Gases, pelo grupo AMB Morumbi, e no varejo passei por Arezzo, Aramis, Hering, Vivara, né, e hoje eu faço parte de do grupo La Moda, enfim, que tem sede em Criciúma e também tem diversas marcas dentro desse universo de moda. Moda feminina. Ou seja, gente, ele sabe do que ele está falando quando ele fala sobre comunicação. Então, assim, é um espaço e um ambiente onde você circula e sabe o que está fazendo. A gente tem pensado em trazer cada vez mais pessoas aqui que sejam especialistas do tema para dizer como que a gente pode construir essa jornada, né? E quando a gente fala em diversidade, que é o foco, né, da nossa conversa, eu tinha conversado no nosso outro papo, eu falei muito sobre a comunicação inclusiva e como que é importante a gente ter a área de comunicação andando junto, porque nem toda empresa, né, Rô, tem ali a área de comunicação com o chapéuzinho de diversidade. Não. Normalmente fica ou no RH ou tem uma área de diversidade. Então tem uma pessoa ali que vai falar assim, bom, comunicação, divulga aí essa vaga para mim. Comunicação, cria um plano aí, porque eu preciso trazer mais pessoas com deficiência, eu preciso trazer pessoas trans. E aí a empresa nunca comunicou nada, a empresa não tem nem lá na página dela pessoas diversas, mas ela quer, de repente, do nada, mudar tudo isso, e aí comunicação que tem que se virar para fazer isso. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco como que a gente pode transformar, né, assim, exemplos e situações para realmente essa comunicação ser inclusiva, fazer com que esse caminho, essa jornada comece ali, né?
Boa. Não, excelente ponto, porque às vezes a pessoa que é de comunicação, ela sabe fazer a comunicação do dia a dia, né? Qualquer comunicação que ela precisa, né? Comunicação às vezes é muito um grande, na maioria das empresas, ainda é a comunicação interna ou institucional como um todo, é uma grande tiradora de pedidos, né? A gente até brinca, parcelaria. Chegou, aí acaba, pelo batidão de comunicação que você tem muitas vezes, acaba, chegou, coloco ali no template, acabo soltando e fazendo essa divulgação por conta da minha rotina e tudo mais, ainda mais às vezes quando você não tem área de comunicação dentro da mesma estrutura de diversidade, né? Que aí você ainda tem mais Que é a atrito realidade da na maioria das maioria das empresas. empresas. Principalmente quando a gente pensa nas pequenas, Exato, é isso. exato. E nas grandes ainda tem um time de comunicação, um time de diversidade Sim, e um time de RH. E aí, 3 demandando que coisas às vezes diferentes. competem entre si. Quando a gente fala de diversidade, não existe competição, isso é muito importante. Sim, falei isso ontem, É muito gente. importante. Diversidade e inclusão não é competição. Exato. A gente precisa entender que, eu quero fazer melhor que o outro. Não, vamos fazer junto, vamos compartilhar conhecimento, É vamos muita construção trocar, conjunta. porque É mais sobre agregar do que competir e separar, porque senão você não gera mudança, você não mobiliza. E aí, falando sobre mobilização, né, antes de entrar na pauta de comunicação inclusiva, né, eu acho que para contar qualquer história, e assim, o mundo é muito apaixonado, todo mundo se apaixona por uma boa história quando ela é bem contada, sim. né? E aí, seja dentro das empresas ou fora delas, né? Quando a gente fala Às de vezes você contar apaixona mais pela história do que Exato. pelo que é a A realidade. realidade. Então, eu, no meu papel, junto com o meu time de comunicação em todos os lugares, eu sempre tentei puxar e direcionar com essa mentalidade. A gente tem um grande poder em nossas mãos de contar uma boa história para que a pessoa se apaixone por ela. Isso independente de... Eu não nem estou falando ainda da comunicação inclusiva, eu estou falando das histórias que a gente precisa contar enquanto uma área de comunicação dentro das empresas. Eu fiz até um post recentemente, que a comunicação, se os seus colaboradores, né, se seu time, né, as pessoas que estão dentro da empresa apenas consomem aquela informação e você não muda nada, né, você não está criando uma comunicação estratégica que transforma a cultura, que transforma comportamento, que move resultado dentro das companhias, né? Então você só está fazendo barulho. E quando eu falo de uma comunicação inclusiva, eu estou falando sobre transformação, né, dentro das empresas. Eu estou falando, por que transformação? Porque é uma agenda que sempre existiu, ganha mais força cada vez mais atualmente, que eu não tenho mais, não tem mais volta, né? A gente precisa falar sobre isso porque os grupos minorizados ao longo da história hoje estão dentro das empresas, sempre estiveram, mas hoje cada vez mais a gente tem mais espaço e a gente precisa trazer isso E os para a discussão. estudos vêm trazendo justamente isso, né? A gente comentou isso também, de que cada vez mais os consumidores querem empresas que estão engajadas com temas sociais. E como que a empresa mostra que ela está engajada? Ainda mais quando a gente fala dessa nova geração, que ela já nasce dentro desse cenário e ela está ativamente questionando, não, se essa empresa não tem valores relacionados ali à diversidade, eu nem quero trabalhar lá, né? Eu nem quero, ou consumir, nem só trabalhar dentro dessa empresa, eu tô falando de consumo desse consumo produto mesmo. mesmo, né? Então, isso é muito importante. E aí, para fazer essa comunicação que muda ponteiro, eu preciso estar atento, né, para que essa comunicação seja estratégica, que ela mude, que ela transforme a cultura dentro da empresa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre cultura e que ela, de fato, agregue e seja inclusiva para todos os públicos que hoje eu tenho dentro das empresas, né? Então, isso é muito importante. Sim. Para o nosso negócio. E pensar justamente nisso, assim, Rô, como que eu faço? A gente fala muito sobre pertencimento, né? E a cultura e a comunicação inclusiva passa um pouco desse processo de pertencer. Você falou um pouco sobre isso, né? Como que eu gero essa transformação? Qual que é um caminho para fazer isso, assim, de repente? Legal. Quando a gente fala, né, de comunicação inclusiva, e agora sim, entrando dentro dessa esfera de comunicação inclusiva, uma das coisas, né, por estudos e porque eu sou um grande curioso do tema e eu quero que de fato as pessoas se sintam bem-vindas e pertencentes, né, independente ali das suas diferenças, né, da diversidade que ela representa, tem estudos, né, que trazem muito que a gente divide, né, essa comunicação inclusiva dentro de 3 esferas, né, para que eu de fato faça uma comunicação inclusiva. Ela precisa ser, né, tem 3 focos importantes. Ela precisa ser acessível,
né? Eu preciso que a pessoa tenha facilidade de acessar aquela informação e consumir aquela informação que eu preciso comunicar dentro das Que de fato empresas, chegue para ela. chegue para ela, né? Independente das suas, né, características, Características. condições físicas, enfim, intelectuais, assim por diante. E ela precisa, eu preciso que a comunicação tenha representatividade, eu preciso que as pessoas se vejam naquela comunicação, né? Precisa representar os diversos públicos que estão dentro das empresas, então isso é muito importante. E eu preciso ter um cuidado muito forte com o terceiro foco, que é a linguagem. Né? Quando eu falo de linguagem, eu nem vou entrar numa esfera que é polêmica, quando a gente está Gente, a falando gente de não vai linguagem entrar na neutra. polêmica da linguagem neutra. É, Fica para outro exato. momento, outra oportunidade. Exato, mas quando a gente fala de linguagem e comunicação, eu estou falando de muitas vezes de coisas básicas. Eu tomar cuidado com estereótipo, eu tomar cuidado com não favorecimento apenas de um gênero ou de uma raça, ou com algo muito discriminatório, ou com imagem, porque linguagem não é só textual, né? Eu tenho linguagem, recurso audiovisual. Então, imagens que sejam discriminatórias para determinados públicos, por exemplo, né, que reforcem estereótipos nocivos, isso é muito importante para que a gente que faz comunicação fique atento a esses 3 principais focos. Então, acessibilidade, representatividade e linguagem. E eu acho que, assim, eu sempre me perguntam da questão da linguagem neutra. Eu até brinquei, É. vamos entrar nessa polêmica ou não? É. Não vamos entrar nessa polêmica, mas acho que tem aqui um ponto que é muito importante. Muitas vezes as empresas ou as áreas ou, né, os comunicólogos estão mais preocupados com a questão da linguagem Uhum. neutra do que com a linguagem inclusiva. Sim. Porque entra numa esfera de, eu quero ser neutro, e aí você acaba excluindo muitas pessoas. Sim. E aí você acaba entrando numa esfera onde você quer transformar, mas você acaba excluindo. Sim. Então, acho que esse é o ponto, assim, eu sempre falo que é muito importante a gente ter uma parceria muito próxima com comunicação, porque as ideias surgem a partir disso, né? Eu tive um exemplo, e se a pessoa que está ali em comunicação, ela não entende, né, Uhum. dessas 3 esferas que você trouxe, se ela não pensa na acessibilidade do que ela está comunicando, se ela não pensa na representatividade, e se ela não traz uma comunicação inclusiva, ela não vai conseguir atingir o público, ela vai continuar conversando com as mesmas pessoas. Sim. E né? foca só na linguagem neutra que, né? Que também só vai atingir, talvez, determinado grupo. Público. Exato. Porque não vai atingir todos. Exato. Então, talvez você vai acabar excluindo pessoas com deficiência visual, porque daí o leitor dela não vai fazer. Não exato. coloquem, vou deixar essa dica, não coloquem arroba para ser uma linguagem X, neutra. né? Arroba e X não é linguagem neutra, gente. Tá? Fica a dica, depois pesquisem sobre isso. Mas, Sim. enfim, aí acaba excluindo Sim. pessoas. E pensar nessa questão da representatividade faz toda a diferença. A gente teve uma campanha, a pessoa falou para mim assim, então, e se a gente rodasse uma campanha para o público preto, Uhum. né, novembro da consciência, e a gente pedisse para as pessoas pretas contarem sobre a origem do seu sobrenome. Sim. Eu falei, não. E aí ela pegou e falou, mas Tâmara, vai ser incrível, Uhum. porque a pessoa vai trazer toda a história dela. Eu falei, que história que o sobrenome de uma pessoa preta tem dentro do nosso Herdou, país? né? Herdou de quem? Não herdou. Não herdou. Foi Porque assim, a partir do momento que teve ali, vocês estão livres, tá, Os galera? donos de- Beijo, vamos lá. A pessoa não tinha nome, não tinha sobrenome. Ela pegou um nome aqui, que ela foi, né, rebatizada, né? E não tinha sobrenome. Então, na hora de registrar, qual é o seu sobrenome? Não tem sobrenome. Você era de qual casa? Eu era da casa dos Alencar. Fazendeiro Então, XPTO. dos Costa. Então, a partir daí que surge Sim. o da Silva, o do Costa, Uhum. de Almeida, de Albuquerque. Então, ela era de alguma casa. Eu falei, você vai revisitar essa situação? Você, ao invés de comunicar algo que é bacana, você vai trazer gatilho para a pessoa. E aí ela ficou, nossa, também a gente precisava ter mais essa informação. Tem outras histórias dessas E acho pessoas que que são isso. importantes. Não, e assim, a gente entender essa questão de comunicar com pertencimento, com respeito, com inclusão, passa por um letramento também. Sim. É importante a equipe de comunicação estar letrada e estar junto. Porque imagina se ela roda essa comunicação sem aliar com a área de diversidade. A pessoa que está dentro desse público recebendo isso, né? Imagina o Tendo choque. acesso, sim. E aí uma coisa que era para ser super legal, porque, gente, não é que a intenção não era boa, a intenção era ótima. A intenção era bacana, não é a questão da intenção, mas é saber o contexto daquele público, saber o que está rolando ali. Então, saber da acessibilidade, entender para quem que eu vou comunicar, entender o pertencimento, mas entender a comunicação inclusiva e pegar para que você não caia em gatilhos para aquele público, é muito importante. Então, acho que isso que você trouxe, acho que casa muito com o que a gente precisa cada vez mais letrar as nossas áreas de apoio, né? Sim. E aí, quando a gente fala de comunicação, esse contexto disso e de todos os fatores é muito importante. Senão você está simplesmente, como eu trouxe lá atrás,
apenas enviando uma informação que a pessoa só vai consumir, né? Eu não conecto, eu não gero uma conexão, né, com Depois não aquilo. entende por que que a pessoa não Não engaja. engaja. Ah, mas Aí não tem ninguém lê. engajamento, ninguém participou do encontro, né? Aí tem coisas, às vezes, muito básicas. Quando a gente traz, por exemplo, a história da representatividade. Tem uma coisa que eu vou trazer algumas dicas muito básicas aqui. Você que é de comunicação, quer dar Anota. esse primeiro passo, tem esses 3 pontos que eu trouxe para vocês, né? E aí eu vou trazer um pouco de contexto para cada um deles. Quando a gente fala de representatividade, pegando esse gancho, né, que a Tami trouxe, tem uma coisa que para mim né, gera um significado e para as pessoas que participaram também gerou significado. E aí assim, Rô, mas eu não tenho grandes investimentos, né? Não tenho um orçamento gigantesco para eu fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz com investimento, né? Onde eu já trabalhei em empresas que tinha, né? Não vou dizer quais, mas trabalhei em empresas que tinha, né, uma verba muito grande para a gente fazer ou comunicação, ações de diversidade, ou treinamento dentro da companhia. Já trabalhei em empresas onde eu tinha praticamente base zero de investimento, né? E com as duas qual o pulo do gato para que eu consiga ser assertivo, essa comunicação chegue na ponta, né, impacte os diferentes públicos, independente de eu ter muitas vezes ou um grande orçamento ou não. Então tem uma coisa que já tem um significado muito grande, né, que a gente fala de representatividade. Todo mundo gosta de se ver representado de diferentes formas, né? E aí tem uma coisa em comunicação que a maioria das empresas, às vezes, ou trabalha com banco de imagens, né? Muitas vezes, muito genéricas que a gente tem. Banco de imagem, eu estou dizendo assim, não sou contra banco de imagem, veja bem, porque senão o pessoal de marketing de comunicação vai querer me matar. Não sou contra banco de imagens, ele serve, sim, para determinadas... Tem seu Tem propósito. seu propósito, né? Para determinadas ações que você vai fazer dentro da companhia, mas para a parte de diversidade é muito importante que você tenha representatividade, Sim. né? E quando a gente fala de representatividade, por que não usar as pessoas, né, que eu tenho próprios dentro de casa, funcionários. os próprios funcionários, principalmente quando eu estou falando de campanhas sobre cultura, sobre o dia a dia de negócio, quando eu preciso trazer depoimentos reais dessas pessoas reais dentro da companhia, eu ter essa representatividade de pessoas diversas, né? E aí eu estou falando de toda a diversidade, gente. Eu estou falando de diversidade de corpos, de raça, de gênero, de condição, física e tudo mais, porque isso é muito importante, todo mundo gosta de se ver, né? E eu já fiz, aí eu falei de investimento, eu já Gosta também, muitas vezes, de participar daquilo. daquilo, da Né? A gente faz construção. evento e aí a gente faz ações, e aí assim, eu vou chamar o Rodrigo que tá lá na minha área. Aí toda a equipe quer ir lá Sim. ver, né? Eu vou porque a Isso minha traz, área tá lá. tá sendo Sim, representada. Eu vou lá sim. com o meu colega, eu quero ver esse meu colega Sim. participando. Seja do evento, seja da campanha. Então as pessoas também gostam disso, assim, de se sentirem representadas, Total. não só por aquela imagem, mas pela participação daquele time que tá ali. Sim. Né? Às vezes é um time super pequenininho naquela empresa, que às vezes se sente ali Nunca foi chamado pra- excluído, nunca é chamado para nada, e de repente vai ter uma pessoa que vai participar de um evento, ou que vai estar na campanha Principalmente as áreas de suporte, né? Que estão sempre no Nossa. bastidor. Quando a gente chama essa turma para operacional, participar, né? Base. TI, financeiro, a galera que faz o negócio rodar, porque eu costumo dizer que todo mundo contribui para a construção do negócio da estratégia. As áreas estratégicas da companhia, todo mundo tem uma contribuição para a estratégia. Se eu não tiver essas pessoas ajudando a construir uma base, né, para que o negócio tenha fluidez, A coisa eu não tenho vai. negócio. Exato. Né? Eu não tenho negócio. Então, ter essas pessoas é muito importante. E aí tem movimentos que eu já fiz, onde eu contratei um fotógrafo, né, para fazer um shooting, ter parceiros que te ajudem nisso e conheçam também é muito importante. Mas eu já tive com uma produção que não tem, eu conheço minimamente. Fora com o telefone. Eu conheço minimamente como que tira, né, fotos, porque eu tenho essa formação e eu tenho pessoas, muitas vezes, eu gosto de trazer times multidisciplinares que também tenham essa. Eu vou falar um ponto importante sobre time também. Que tenham esse conhecimento. Eu falei, não, vamos fazer a foto e para que a gente tenha essa representatividade, né, ali representar nas campanhas que a gente vai lançar. E aí, pegando o gancho de time, depois eu vou trazer outros exemplos quando a gente fala de diversidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter times diversos. Que né, gera porque- inovação. Que gera inovação, Gera constrói. criatividade. Porque eu costumo dizer, se tá todo mundo igual, todo mundo que pensa, até pensar muito parecido comigo, eu não gero inovação, né? Porque eu tenho aquela coisa muito Fica homogênea. concordando contigo. Então, assim, tudo vai ser sempre igual. E se você, eu falo sempre isso, assim, se eu tiver pessoas diferentes de mim, vão ter duas, Sim. 3 ideias diferentes. Diferente. Agora, se tiver alguém, tudo que eu Tudo trouxer, igual. a pessoa vai concordar. Sim, vamos. Pô, ótimo, é isso, vamos fazer. Tinha Vamos pensado lá, a mesma coisa, eu não Exato. quero que pense a mesma coisa, eu quero que pense diferente. Exato, Eu quero que traga outras coisas. Acho que isso também impacta quando a gente fala, né? exato.
E aí, além dessa, porque aí você lança uma campanha e tem exemplos de campanhas que eu lancei com essa diversidade, pesquisa de clima. Eu faço o clima de determinada empresa, com as pessoas diferentes. Isso é muito porque todo mundo constrói aquilo, né? Então, ou campanhas específicas quando eu estou falando estou lançando uma campanha sobre, né, a semana de orientação sexual, a semana LGBTQIAPN+, putz, eu preciso dessas pessoas representadas, né? E aí eu vou trazer outra representatividade. Você trouxe muito a história de convidar essas pessoas para trazer depoimentos, a importância do teor da mensagem, do depoimento que eu quero passar é muito importante, mas você vai fazer um encontro, né, sobre gênero, né, sobre mulheres, você precisa ter essas pessoas, né, durante uma live, um encontro, que representam aquilo de determinada forma. Tá. Não vou eu lá, Rodrigo, que não sou mulher, eu vou liderar a agenda. Não. E falar sobre síndrome da impostora. Tipo, é uma coisa que às vezes é muito básica, mas acontece muito, né? É Acontece raro, o mas tempo- acontece muito. Acontece o tempo inteiro. E aí, assim, não, mas ele só vai vir para dar o contraponto. Né? Gente, não dá. No Dia da Mulher, se você vai fazer uma agenda de mulher, você tem que trazer mulher. E aí traga mulheres diversas para falar sobre o tema. Exato. Tem o Dia do Homem. As pessoas não Sim. falam sobre isso, mas existe. Então, se você quer trazer um protagonismo sobre a visibilidade ou como a postura masculina, falar sobre masculinidade tóxica, falar sobre parentalidade, paternidade, tem datas para Exato. isso também. Você não precisa pegar a data, que é a única que tem de mulher, e trazer um homem para falar. Você não vai ter engajamento. Ou sobre raça, né? Ou sobre raça, você traz uma etnia. pessoa branca. Então, Pra assim, é falar, importante ter os aliados em todos os temas. Sim. Extremamente importante. A gente já falou sobre E isso. como participante, é importante que essas pessoas, um encontro ali né, de mulheres, a não ser que seja um encontro onde você quer gerar, né, um outro tipo de sinergia apenas entre mulheres, que é uma outra discussão. Mas se você vai trazer algo que vai gerar uma provocação de mudança, essas pessoas precisam estar ali pelo menos como participantes, não liderando a agenda do ponto de Não vista como porta-voz. protagonista. Exato. Uma coisa assim, então nunca posso chamar num painel um homem no Dia da Mulher? Pode, gente. Deve. É justamente isso, até porque homens vão ouvir de homens. Então é importante, se você quer o engajamento da classe masculina, traga homens para sua conversa. Só que você não pode dar só o protagonismo, senão a gente perde o sentido daquele movimento, né? Eu acho que na comunicação, acho que é um grande fator e um grande aliado a comunicação isso, né? Porque a comunicação vai dar esse tom. De falar, poxa, de repente você está me trazendo aqui. Qual que é o teu intuito? O que você quer comunicar? Porque a pessoa, acho que você deve vencer isso o tempo todo. Ai, Rodrigo, quero rodar a campanha. Aí a pessoa fala, tá. Aí você vira para ela e fala, o quê? Aí você fala, não, só quero rodar a campanha. Mas qual é o seu objetivo? Solta aí, é parcelaria. Solta aí, bota no ar. Eu quero que todo mundo esteja no dia, mas quem esteja no dia? Qual que é o teu público-alvo? O que vai acontecer? Exato. Né? Acho que isso roda muito. E aí, pensando em cultura, né, até pra gente ampliar, o quanto que isso impacta dentro da cultura, né? Porque e aí acho que você tem até mais expertise e vivência disso, assim, a cultura não é só o que eu tô comunicando. Não é só o meu post no LinkedIn bonito da empresa dizendo, olha como eu faço. Mas é o dia a dia, assim. Como que a gente constrói essa cultura, assim? O que a gente pode melhorar e tendo comunicação como aliado para isso? Sim. Quando a gente fala, eu amo falar de cultura, porque cultura, no fim das contas, é tudo que a empresa faz, que representa, é muito, é o jeito de ser da companhia, né? É o que não é palpável, é o que não está no balanço da companhia, né? Então tudo isso é cultura. Então eu costumo dizer que tudo é cultura dentro de uma companhia, né? Então é a cultura que vai ditar o ritmo, é o que vai fazer com que os comportamentos que vão direcionar o como a gente vai entregar determinados programas, processos, sistemas, estratégias, a estratégia da companhia. Né? Não adianta eu ter uma estratégia muito bem definida se o como, que é a cultura, né, que é o jeito de ser, ou ela vai boicotar, ela não vai gerar essa mobilização necessária para que eu consiga entregar aquele resultado. Então, cultura é o grande componente ali de comportamentos, atitudes que fazem, né, o jeito de ser da companhia. Né? E quando a gente fala de jeito de ser, eu também falo de diversidade, né, como um todo, porque somos diversos. Somos diversos. E a companhia, ela precisa ter esse jeito de ser desde, né, com o olhar voltado para a diversidade, desde o momento que eu faço a minha declaração, né, de cultura da companhia. O que é isso? Né? Quando a gente fala de cultura organizacional, é aquela grande placa, que muitas vezes está só numa placa e não pode ficar só na placa, né, ali representada nas paredes, que é quando a gente fala de missão, visão, valores e o propósito da companhia, né, que eu tenho ali enquanto companhia. Eu fico doida com isso, que às vezes as pessoas não sabem
O que é? Você sabe qual que é o valor da Não. empresa que você está entrando? Você É. sabe qual que é o propósito? Né? Eu lembro do meu primeiro trabalho, assim. Eu trabalhei durante muito tempo em comercial, nananã, e aí eu fui entrar em uma área administrativa, entrei em RH. E quando a gente passava na porta, aquilo ali para mim já foi um impacto. Eu tinha 18 anos. Eu entrei assim, tinha uma placa gigantesca na entrada, na recepção. Nossa missão, nossa visão, nossos valores. Todos os dias que eu entrava para trabalhar, eu passava por aquilo. Todos os dias, todos os dias. Então, quando eu ia conversar com alguém, eu sabia qual que era a missão, a visão e os valores daquela empresa. E eu, como RH, que quando a gente pensa na questão assim, eu vou precisar dar uma advertência na pessoa. Eu tinha que ir com base na visão e nos valores daquela empresa. E quando eu ia contratar, eu tinha que pensar nisso. Aquilo, para mim, ficou tão forte, porque depois eu trabalhei em outras empresas, eu não passava mais. Então, eu recebi aquilo na hora do onboarding, né? Você recebe ali quais são as missões. Você fala, legal. Se você entrar no site, você vê. Mas eu não tinha aquele físico de entrar e passar todo dia pela missão, visão e valores. E saber que todo dia que eu estava entrando por aquele ambiente, eu estava sobre aquela missão, aquela visão e aqueles valores. Esse comportamento. E eu acho que esse impacto a gente tem perdido. Sim. Porque, ainda mais assim... Né, a gente tem visto cada vez mais que as pessoas estão querendo voltar para o presencial para recuperar a cultura. Quando cultura não é só estar no presencial, é o comportamento. Porque quando você está nesse ponto que ela está exposta, porque tem algumas fases ali da cultura. Você tem o diagnóstico, aí você tem a parte onde você vai fazer ali a declaração da cultura, que é quando... O que é o declarar? É quando ela está visível para conseguir ver. Então, ela está declarada na sua integração, ela está na parede, ela está em toda a apresentação que a gente faz, mas quando que ela é demonstrada? Quando eu transformo aquilo em comportamento observável e eu avalio ela em diferentes formas. Né? Então, eu preciso que isso esteja representado como? Tem que estar na parede. Né? Eu preciso que o CEO, né, o C-Level, os executivos, eles patrocinem, eles sejam grandes, né, porta-vozes dessa cultura. Então, eles precisam representar aquilo, né, e a liderança, a gente vai entrar na liderança também. Todo mundo precisa representar, porque todo mundo precisa viver aquela cultura, né? Eu digo que tem que estar correndo ali na veia, os comportamentos que eu defini como parte da cultura. Eu preciso ser um grande, né, porta-voz daquilo tudo, eu preciso viver. E eu preciso que essa cultura, ela seja demonstrada, né, avaliada e declarada nos meus sistemas, nas sombras da companhia ou nos sóis da companhia. O que é isso? Que são os comportamentos observáveis que a gente tem, né, coisas básicas, né, e principalmente quando eu falo diversidade, eu tenho lá um valor que é respeito. Aí ninguém se respeita. Aí o líder grita no meio do departamento com a pessoa, falando assim, chegou atrasado. O que você fez? Isso é uma cultura que não está sendo vivida. Eu tenho um valor lá que é respeito e ela não está sendo vivida. Não está na prática. Eu tenho um valor que é respeito e eu faço, né, o tempo todo eu estou discriminando as pessoas por conta das suas diferenças, né? Tenho um valor que é respeito e eu não tenho uma comunicação acessível, né? Por exemplo, eu estou falando ali que eu tenho um valor que é respeito às diversidades dentro da companhia. E aí eu faço uma comunicação onde eu tenho pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência. Brancas. Só pessoas brancas, que não têm representatividade. Eu sei que eu tenho, porque hoje nós temos, né, uma política de cotas que eu preciso ter pessoas com deficiência da companhia. Aí nem vou entrar também nessa polêmica que a maioria das empresas não cumprem a cota. E eu sei que eu tenho pessoas com deficiência auditiva e eu não tenho uma comunicação para que essa pessoa consiga consumir. Eu faço eventos onde eu não tenho um intérprete de Libras. Que é o básico. É o básico. Ou audiodescrição, né, em determinados posts que eu preciso, ou qualquer coisa que eu vou fazer. Se eu tenho uma rede social corporativa, eu preciso olhar para isso. Ou minimamente, às vezes, eu tenho uma pessoa que é deficiente auditiva, mas ela foi, né, alfabetizada, eu não tenho vídeo com uma legenda, por exemplo, né, para essas pessoas. Então tem coisas, às vezes, que isso eu não estou seguindo. Se eu tenho um valor de respeito, né, que a maioria das empresas... Isso é básico, porque eu estou falando de isso é respeito, mas assim, ainda tem umas que ampliam. Elas colocam como eu tenho inclusão como parte do meu valor. Exato. E ela não inclui ninguém. Nem nada. Pelo contrário, tá excluindo a grande galera, tá fazendo todo... E aí você falou, como que você vivencia isso? Só que lá no teu textinho tá bonitinho, isso faz parte dos nossos valores. E aí você chega no dia a dia e não tem. Exato. E aí você tem envolvimento do C-Level, aí eu trouxe alguns exemplos aqui, mas você tem às vezes até a inclusão. Nós de comunicação, muito cuidado. Você faz aqueles comunicados lindos, gigantescos, com um monte de textão, um textinho desse tamanho que uma pessoa que tem alguma deficiência. Às vezes até quem não tem deficiência nenhuma tem uma dificuldade de leitura. Isso é uma coisa básica, muitas vezes, que às vezes a gente está muito atento ao layout bonitão
e você esquece que aquilo não está sendo acessível para determinados públicos. Então, isso são cuidados que são muito importantes que a gente precisa ter. Aí você tem, né, geralmente a área de comunicação tem os grandes eventos da companhia, onde você faz uma festa de fim de ano, não é acessível para quem tem, às vezes, uma deficiência física. Sim. Bota Por pra subir a exemplo, escada, não escada, tem... a mesa, sei lá, você tem pessoas que têm, né, baixa estatura, enfim, nanismo, e o acesso à alimentação, a Tudo alimentação é alto. tudo alto. Então tem coisas, às vezes, muito bobas que a gente precisa ficar bobas no sentido de que são fáceis de você De resolver. conseguir resolver, e por você não estar inserido nessa agenda, porque você está num lugar muito inconsciente ainda, você não se atenta a esse tipo de coisa. É muito importante que a gente se atente. E Né? acho que fica muito esperando a provocação, né? Acho que também fica num ponto de conforto assim. Se não me pedirem para ter Não vou colocar. acessibilidade, não vou colocar. É, exato. Se não falarem que... Gente, você pode ser proativo e Sim. pensar num processo de que quem que vai estar lá? Se na minha empresa tem pessoas com deficiência, eu preciso que esse ambiente esteja acessível para elas. Sim. E de que forma que eu vou trabalhar com isso? Ah, então vou trazer uma pessoa, um especialista que me diga que eu não sei, você não precisa saber tudo. Sim. Né? Acho que também foge um pouco disso, assim, as pessoas querem ser autossuficientes, né? Querem, e às vezes assim, não precisa, você pode trabalhar com um parceiro, acho que Sim. você pode trazer uma pessoa ali para trazer Pra te essa ajudar. orientação para te ajudar. Aí você torna um ambiente muito mais participativo. Sim. E as pessoas percebem. O fato de você trazer um funcionário, e a gente faz muito isso, assim, traz um funcionário para olhar aquele ambiente. Você não precisa, você traz um funcionário e fala assim, olha, esse ambiente tá para você, né, para você. E aí ele avalia, ele traz, ele devolve para você dizendo, olha, isso aqui poderia ser melhor. Acho que falta, às vezes, um pouco dessa percepção de que você Sim. não precisa dominar tudo. Você pode E compartilhar. nem quero, né? Ai, é A gente nem quer cansativo. Se a gente tiver que dominar tudo. Não, gente, eu né, não, na tenho vida. eu não tenho o menor desejo. Ai, não quero. Eu tô bem fazendo a minha parte. Exato. Em todos Já os é papéis, em todos os papéis, né, que a gente tem que exercer, Que já é muito. ter essa contribuição da pessoa que vive aquilo na pele é muito mais relevante, muito mais rico do que você querer fazer tudo de determinadas formas. E tem uma coisa muito legal, né, que eu costumo fazer, que as empresas que já estão, né, um pouco mais evoluídas na pauta de diversidade, você tem os grupos de afinidade, onde você já tem essa representatividade dentro desses grupos. Convide essas pessoas Sim, joga para lá. construir, e é justamente um dos papéis, né, das pessoas que fazem parte dos grupos de afinidade, é que ela ajude a co-construir essas ações junto contigo. Então peça opinião, chama essa pessoa. Você vai fazer um evento, né, olha, a gente está pensando em fazer isso, construímos dessa forma. O que você acredita que a gente pode, né, melhorar e evoluir com essa ação, com essa iniciativa, com esse evento, com esse comunicado? Que isso faz a diferença e muda ponteiro. E aí, só para concluir a parte de cultura, né, que eu trouxe a história do C-Level, eu sempre trago, como eu estou muito próximo sempre do CEO e dos diretores, por conta da posição, né, que eu exerço, eu acredito muito que embarcá-los nessa agenda faz toda a diferença, porque se eles não compram essa pauta, acontece que no efeito cascata, isso acaba não acontecendo muitas vezes. Então, inclusive, de fazê-los com que eu sempre tenha, né, uma pessoa que tem uma posição mais alta, participe dos grupos de afinidade, participe das agendas de diversidade, para que justamente eu veja aquele comportamento sendo representado, né, em todas as agendas importantes dentro da companhia. E o envolvimento da liderança. Sim. E aí a gente já pensa na liderança inclusiva. Exato. Né? A gente precisa ter essa liderança incluída, que são duas coisas diferentes, tá? Então, assim, a gente precisa ter a liderança incluída nas ações, participando, pertencentes àquilo. E a gente precisa incentivar que ela seja uma liderança inclusiva. Sim. Ou seja, que ela, além de comprar pauta, além de estar lá, ela faça essa cultura acontecer no dia a dia. Porque daí fica assim, o CEO, o C-Level, foi lá no evento. Vai falar, ai, gente, que evento lindo, maravilhoso. Ele sai dali e ele grita com a pessoa. Sim. Ele sai não dali, vive, né, na prática. Então ele tá lá, ele foi super no evento, ele... Não, pode fazer, toca aí, faz essa comunicação maravilhosa, coloca todo mundo aí. Lindo. Coloca um de cada, inclusive, que eu quero ver muito, muito diferente. Eu quero ver muito diferente, eu quero ver coisa... E no dia a dia o cara não respeita as pessoas, ele não participa, ele não escuta, não tem uma escuta ativa, não corrobora com isso, assim. E acho que também fica um desafio, às vezes, acho que talvez para a comunicação,
ter esse contraponto, né? De como que eu vou comunicar com essa liderança que eu comunico uma coisa. Ela não absorve muitas vezes, porque se ela não tá no determinado estágio, ela nem absorve aquela comunicação, não gerou impacto, E né? agora? E agora? E aí eu volto, né? O líder cada vez mais, e ainda eu percebi, inclusive, um movimento. Recentemente, quando eu vi até uma pesquisa da Berge, que é o maior órgão hoje que traz as tendências, né? Estudos sobre comunicação interna. E pós-pandemia, a gente voltou muito. A liderança sempre teve um papel fundamental para fazer com que a comunicação chegue na ponta com os pares. A liderança tem um papel muito forte de mobilizar em conjunto, né, enfim, com a RH, com a comunicação interna, com a diretoria, tudo que eu preciso gerar de transformação dentro da empresa. E pós-pandemia, acho que ainda mais, a gente voltou à história desse básico bem feito, que a liderança precisa ter um papel fundamental de ser essa liderança comunicadora. E aí eu vou além. Ela precisa ser uma liderança comunicadora em tempos, né, que eu preciso fazer com que a pauta de diversidade ganhe ainda mais força, não retroceda, que isso é muito importante. Ele tem esse papel muito de andar lado a lado, realmente, para ser inclusivo, né, de fato, tem que andar muito lado a lado com, se a pauta de diversidade está dentro do RH, com essa pessoa que constrói essa agenda, né, mas ele precisa querer ser um líder inclusivo, né, ele precisa ter uma coisa que eu costumo dizer que é mudar um pouco a perspectiva. Né, às vezes eu estou olhando só para um determinado lado, quando eu mudo a perspectiva, que eu entendo que aquilo é de fato relevante, ele precisa primeiro dar esse primeiro passo para querer, né? Então, para ele gerar essa Até mudança. porque a inclusão é um comportamento, né? A gente pode É falar mudança que de comportamento. diversidade é realidade. Sim. Diversidade é o que a gente vive, é o que a gente é. Todos somos diversos. Ah, mas eu sou uma pessoa branca. Você também tem as suas diversidades. Que isso é diferente em diversos aspectos. Diversos aspectos. Só que inclusão é comportamento. E comportamento você precisa trabalhar ele todo dia. Todo dia, exato. Então, é nas suas falas, é nas coisas que você acompanha, nas piadas que você faz no dia a dia, é nos ambientes onde você vai estar. E aí você decide, é decisão. Você decide ser inclusivo. E o que a gente percebe, e acho que você vai concordar comigo, a gente tem empresas muito diversas, mas pouco inclusivas. Pouco inclusivo, exato. E lideranças muito diversas. Não, eu apoio a diversidade. Aqui todo mundo, pode contratar todo mundo que eu aceito. Mas no dia a dia, nos processos de gestão de pessoas que ele tem o domínio e ele tem o poder de fazer de decisão e de mobilizar essa agenda, ele não faz. Tem uma coisa, né, um livro que eu gosto muito, que é da Jennifer Brown, que é How to be an Inclusive Leader, que ela traz as 4 fases para você se tornar um líder inclusivo. Inclusive, eu recomendo muito essa leitura, porque eu já me percebi, por mais que, né, sabemos que somos todos diversos, eu faço parte de um grupo que foi minorizado, eu já me percebi em determinado momento na minha vida em todas aquelas fases, né? Que ela traz 4 fases. Que você está inconsciente, o que esse líder inconsciente, né, em relação à parte de inclusão e diversidade. Ele acredita que essa agenda, né, aquela pessoa que recebe aquele comunicado, fala, não, isso aqui é uma coisa que o RH está conduzindo, a área de diversidade está conduzindo, isso não me diz respeito. Não é minha responsabilidade, eu não tenho papel nisso, e o RH vai fazer e eu vou só seguir. Eu tô aqui junto com o mas não tô... Aquilo tá num olhar inconsciente, porque ele não acredita que aquilo faz a diferença para ele, pro dia a dia dele e tudo mais. Ou que aquilo gere um problema. Gere um problema, exato. Porque a gente vai muito com liderança que fala assim, mas eu não tenho preconceito. Exato. Se você trouxer pra mim, Todo mundo eu tem, contrato. gente, algum tipo de preconceito. Ah, mas eu não tenho discriminação. Se você colocar aqui, eu vou contratar por competência, Tâmara. Não é porque é isso ou aquilo. Não, você está contratando muitas vezes todos humanos. Por semelhança. Né? Então, assim, você vai trazer porque o cara fez a mesma faculdade que você. É um viés de afinidade que eu tenho com aquela pessoa. Então, assim, vai sim ter. Se você não estiver atento à inclusão, você vai sim ter preconceito, vai ter discriminação, porque todos nós temos vieses inconscientes voltados para a discriminação e para o preconceito, porque a nossa cultura é discriminatória, preconceituosa, racista, xenofóbica, capacitista. Então, cada vez mais, e a gente não... Ah, mas isso mudou. Não, não mudou. Entra numa rodinha de bar que você vai ver as maiores atrocidades. Senta para assistir uma novela com a sua família que você vai ver as maiores atrocidades sendo faladas. Exato. Assim. Eu tenho exemplos... A gente cresceu com isso, gente. Né? Nós crescemos dentro dessa realidade. O tempo inteiro. Então, assim, para quebrar um pouco isso, eu tenho 36.
São 36 anos de cultura brasileira. Sim. Onde, se a gente não precisa nem voltar muito, tá? Se a gente pega o que era humor nos anos 80, 90. Imagina agora os Trapalhões. Uhum. Seriam cancelados, porque Não, as aqueles piadas sábados, que Zorra eles Total, Praça é Nossa, que a gente cresceu olhando todos assistindo esses. aquilo e achando Exato. graça e achando Pânico aquilo na normal. TV. Aí a gente tem uma série de Tem coisas. muito, Sim. assim, o humor moldou durante muitos anos o Brasil e as falas e a forma como a gente se comportou. Normalizamos, né, muitos A comportamentos forma que não como a são. nossa sociedade foi criada. Então, se você pega a população negra, a forma como ela foi, né, dispersada no nosso território, a forma como a gente carrega muito histórico Sim. disso. Então, falar que assim, eu contrato qualquer um também, é só trazer, eu vou contratar por competência. Sim. Você não está contratando por competência. Você não está entendendo o histórico daquela pessoa. Porque ela não se esforçou. A balela da meritocracia. Meritocracia. Então, Sim. assim, o líder acaba ficando muito no... não, faz RH aí. E acho que esse inconsciente, muitas vezes é proposital. Às Sim. vezes é até consciente de que quer se manter ali Naquele e se envolver, né? Porque é muito mais... É muito mais fácil ser Sim, inconsciente, né? Se colocar Você não se responsabiliza por aquilo, né? Você não se responsabiliza, mas justamente para você passar para as outras fases, você precisa em algum momento, e aí eu digo, mas eu não tenho acesso a essa informação, ninguém me ensina. Gente, eu tenho essa informação disponível hoje, nesse mundo globalizado, com informação em diferentes... Um Google da vida, as redes sociais hoje tem muita informação sobre isso, né? Obviamente, redes sociais você precisa sempre entender um pouco na fonte, né, de tudo isso, mas essa informação ela está disponível, mas tem um convite sim para as empresas trabalharem nessa pauta de sensibilização, desenvolvimento dessa liderança, né? Porque para você construir essa jornada de diversidade, o papel de desenvolvimento é um dos pilares que são importantes que a gente traga. Mas essa informação ela está disponível, né? Então tem um convite para sair um pouco dessa inconsciência para você ir para o próximo, né? A próxima etapa que é da consciência. Justamente eu entendo que aquilo é relevante, é importante, porque para construir, né, uma empresa diversa, um time diverso, onde aí tem, né, tem estudos que trazem muito isso, que colaboradores que percebem, né, tem um estudo, se eu não me engano, da High Group, que 76% dos colaboradores que acreditam que estão trabalhando numa empresa diversa, eles sentem mais à vontade para entregar mais, são mais engajados, expõem as suas ideias e com isso eu tenho o quê? Mais resultado. Eu tenho resultado mais consistente. Né? Porque eu tô numa empresa diversa. Provado. Já é provado para mais ver. Não é porque é uma pauta legal, porque eu e a Tami estamos falando. Não, eu tenho estudos que comprovam tudo isso. E comprova que, assim, não muda só a entrega daquele time. Muda tudo. Muda, inclusive, a forma como o seu cliente vai receber. Exato. Muda, inclusive, a forma como o teu produto vai ser recebido, vai ser consumido e a forma daquilo crescer. Sim. Por quê? Se você tem mais inovação, automaticamente você tem melhora de entrega. Se a pessoa se sente pertencente, acolhida naquele ambiente, ela vai querer retribuir, é Sim. automático, né? Sim. É um instinto natural da gente querer retribuir aquilo que está fazendo bem pra gente. Exato. Então, criar essa consciência não traz só um benefício do é legal, é bacana. Uhum. Não, a gente está falando de negócio. Aqui a gente, nem eu, nem o Rodrigo, somos de ONGs, somos de instituições sem fins lucrativos. Pelo contrário, a gente trabalha, sempre trabalhou em empresas com fins lucrativos e que queria realmente lucros. E para isso. E aí eu vou trazer resultado que, assim, eu trabalho em empresas onde a gente tem essa pauta de diversidade muito bem trabalhada. Não teve um ano que eu não tive participação dos lucros e resultados, por exemplo. Né? Trazendo uma coisa básica. Bem capitalista. Porque se é o que vai mexer ponteiro, é a questão do resultado, não, porque investir milhões nessa pauta não traz resultado. Traz, gente. Melhora e você tem as pessoas mais felizes, né? Você tem pessoas que sentem de fato bem-vindas, né, dentro daquele ambiente. E aí você tem uma próxima, né, fase do líder inclusivo, que é quando o líder ele já tomou consciência de tudo, ele é um líder ativo. Ele faz o recrutamento livre de viés inconscientes ou viés de afinidade, sem aqueles, né, aqueles comportamentos que muitas vezes, se você está no viés consciente, você tem, né, que você vai para uma entrevista já com diversos preconceitos em relação à pessoa que você está entrevistando, uma pessoa com deficiência, você já vai pensando no que ela não pode entregar. Que foi, né? Ou se é uma mulher, né, se ela perguntas invasivas em relação à gestação, que vai ficar com seu filho. Você quer engravidar quando? Se a pessoa tem idioma, às vezes você nem usa o idioma nunca no dia a dia, mas eu vou contratar porque a pessoa tem que ter um idioma. Então, ele é um líder, quando ele já está mais ativo, ele já vai fazer uma contratação, né, com um olhar mais consciente em relação
a essa inclusão dessa diversidade, eu já começo a entender que eu preciso me comunicar com as pessoas e desenvolver as pessoas que são diferentes do meu time de formas diferentes, porque aí eu gero equidade. Ah, não, vou tratar todo mundo igual. Não, somos diferentes. Ai, gente, me dá um ciricutico, Somos tá? isso Deixa é eu gestão da falar. singularidade, Nossa, deixa eu né? falar. Quando alguém diz assim, tratamos todos iguais aqui, Tâmara. A gente não São precisa. pessoas diferentes. Quando a gente fala em igualdade, é só igualdade de direitos. As Sim. pessoas precisam ter igualdade de direitos, ter livre acesso a todas as coisas em todos os lugares para todos. Uhum. Mas quando a gente fala em processos, em contratação, em desenvolvimento, em capacitação, em inclusão, a gente precisa falar em equidade. Sim. Uma pessoa com deficiência visual, não adianta tratar ela igual uma pessoa que não tenha deficiência visual. Ela não vai conseguir avançar se ela for tratada igual. Ela precisa de equidade, porque ela vai precisar de ferramentas para entregar. Sim. Ela vai entregar igual, mas ela vai precisar de ferramentas que ajude ela a entregar igual. Então, Sim. este ponto do vamos tratar todo mundo com igualdade já me dá um negócio, né? Porque eu sei que quando ela fala isso, ela tá esquecendo todas as características que tornam aquele indivíduo um indivíduo, Singular. e não a massa. Uhum. Né? Acho que isso é extremamente importante até nesse processo de comunicação, cultura e liderança Sim. inclusiva. Não tem como pensar só na igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de processos, mas equidade de tratativas. Exato. Não tem como. Exato. E aí um líder, né, que é o nosso sonho, em todas as empresas, a gente trabalha para isso todos os dias, que é a última fase, que além dele ser ativo e trabalhar todas as pautas de gestão de pessoas com esse olhar voltado para equidade, né, ele é um defensor, ele acaba se tornando junto com as pessoas que lideram essa agenda dentro da companhia, um grande porta-voz dessa pauta em conjunto muito com a gente, né? Então, ele acaba sendo até uma referência, né? Um líder que... Ele é um sponsor, ele é um Exato. aliado do tema. E acho Exato. que isso é uma coisa que a gente tem falado muito. Eu sempre que me pedem, vamos fazer um bench, Tami, me ajuda aqui com as ações. Gente, tem uma liderança, uma alta gestão que puxa o tema. Sim. Ele não precisa puxar toda a diversidade, mas ele pode puxar um tema que ele represente. De repente, é um homem negro para puxar raça e etnia. De repente, uma mulher para puxar o de gênero. De repente, uma pessoa com deficiência para puxar... mas eu não tenho nenhuma liderança com deficiência. Então, pegue ali, de repente, um familiar, uma pessoa que tenha na família dela, que ela se identifique e vivencie aquilo, porque Sim. isso também é importante. Sim. Então, a gente ter um líder que as outras pessoas vejam ele como exemplo e torne essa pessoa alguém que vai puxar o tema. Sim. Porque daí a gente realmente tem não só a consciência, mas a representação e realmente estar nas grandes rodas, né? Sim. Porque é lá na diretoria que os temas vão ser decididos. Sim. Então precisa ter alguém lá dizendo assim, olha, não estamos olhando diversidade, se não tiver ninguém com essa representatividade nessas agendas, a chance delas não acontecerem são muito grandes. Sim. Ainda mais se eu não tiver quem tem a tomada de decisão preparada, envolvida nesse tema, a chance de não acontecer é muito grande. Se não engajar o líder, não vai. Porque, assim, tem uma coisa que a gente precisa ser realista. A coisa acontece de cima para baixo. Ainda acontece de cima para baixo. Ainda acontece. Essa é a realidade na Sim. maioria das empresas. Talvez em startups, empresas mais familiares, a coisa às vezes acontece de baixo para cima, mas é muito raro. Então, assim, vamos trabalhar com o que a gente já sabe de realidade, o que a gente vivencia. Sim. É de cima para baixo. Quanto Sim. mais o líder está ativo, está lá compreendendo, está consciente, mais a gente vai ter as ações realmente ganhando corpo, ganhando realmente força e indo para frente. Sim. Esse acho que é o grande ponto, assim. Acho que já fica aí uma dica. Como que eu faço isso? Engaje sua liderança. A liderança. Invista, né, no desenvolvimento dessa liderança, nessa comunicação, de líderes comunicadores com pautas de diversidade sempre muito envolvidas, onde você traga esse overview, né, trouxe muitas dicas aqui, mas tem uma esfera de oportunidades para você construir essa liderança comunicadora de diversidade, e ele precisa estar ali conectado com essa agenda todos os dias, né? E diversidade é uma construção diária. Sim. Né? Porque é uma constante, jornada. Uma jornada constante. É constante. Exato. Todos os dias você vai ter ali mais um passinho que você vai dar, mais uma ação que você vai fazer. Mas eu já fiz isso. Vai ter que fazer de novo. Vai ter que reforçar. Até porque assim, troca as pessoas. Mas eu já fiz essa agenda de mulheres. Vai ter que fazer no ano seguinte, porque vai mudar o teu grupo ali de pessoas que entraram, de pessoas que saíram, lideranças que não eram lideranças e se tornaram lideranças. Sim.
E tem uma coisa, né, que é não falar de diversidade apenas nas datas Sim, comemorativas, né, e de luta que a gente de sabe, de celebração. celebração que a gente sabe que nós temos, né, por exemplo, Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra. Tente encontrar, né, alternativas e mecanismos para você trazer isso, né, de diferentes formas, não apenas naqueles períodos, agendas transversais. Se eu vou falar, né, do Dia da Mulher, eu tenho as pautas transversais da mulher negra, da mulher Com com deficiência, deficiência, da mulher, né, X. trans. Então, isso é muito importante para que a gente crie esses espaços em diferentes momentos também, porque aí eu mostro que eu estou dando, né, uma relevância, um olhar, estou trazendo um olhar diferente para essas E agendas. as Isso é muito importante. intersecções, né? Então, assim, eu sempre falo dos meus marcadores. Eu sou uma mulher negra, nordestina, cristã, com deficiência. Isso me atravessa de Sim, diferentes formas. diferentes Porque formas. às vezes eu vou sofrer algum tipo de discriminação, preconceito, uma exclusão, porque eu sou mulher Sim, em determinados ambientes. Em outros é porque eu tenho uma deficiência. Em outros é porque eu sou nordestina. sim, Então, assim, em cada espaço eu talvez vou enfrentar alguma questão. sim. Mas isso não muda quem eu sou. E talvez eu enfrente todas ao mesmo tempo Tem. em determinado dia. Aham. Então, essa intersecção é extremamente importante. Eu acho que a gente já entra um pouco assim, o que a gente pode fazer em termos de dicas, né? Eu Sim. sempre gosto de encerrar aqui as nossas conversas com Mas dicas já? práticas. Gente, Passa assim, né? não, não. Vamos ficar mais uma hora. E é gostoso, por isso que é bom quando a gente percebe que tá acabando, a gente fala assim, nossa, mas já, porque tá gostoso. Porque eu falo muito isso com o time de comunicação e com as empresas, assim, não deixe para colocar uma mulher só no mês de março. Sim, Então vai divulgar uma vaga, coloca lá a imagem de uma mulher. Coloca uma mulher negra nessa vaga. Vai divulgar um tema sobre uma ação de tecnologia, uma ação sobre um serviço específico da tua empresa. Coloque uma pessoa com deficiência, trabalhando ali naquele ambiente, trabalhando, produzindo. Porque daí isso a pessoa com torna... deficiência, ela não pode falar só sobre a deficiência dela. Ela Nem vive outros quer. papéis e nem quer, porque senão tem uma coisa que a gente fala, né, que eu falava em outra empresa, que a gente brincava, que é o Poço Ipiranga. A gente sempre usava a mesma pessoa para falar do assunto da pauta racial. Aí era sempre a mesma, era sempre ela. E ela poderia falar de outras coisas. Falei, quando eu cheguei era só isso. Ah, vamos chamar fulana, era sempre ela. Falei, mas gente, mas a Mari, enfim, Mari, se você assistir, ela fala sobre tantos outros assuntos E às vezes nem a relevantes e especialidade importantes. dela não é nem raça. Nem é isso, mas, não, vamos chamar a Mari. Aí eu conversei com a Mari, conheci a Mari, porque a agenda de diversidade era nossa, na época. E aí, né, acabou vindo para mim, eu fui conhecer. Mas por que sempre a Mari em relação a isso? Fui conversar sobre ela. Ela até se sentia incomodada, mas como o RH Só tinha chamava, ela. chamava ela, gente, não, até tinha outras pessoas, mas eu não queria chamar ela só para aquilo. Então, isso é importante também para a gente ligar esse alerta, porque ela vive outros papéis na vida dela. E talvez até mudar isso. Você pode falar sobre racismo, ou você pode, por exemplo, mês da consciência Sim. negra. Ah, mas eu vou falar sobre racismo. Show, traz o letramento. Sempre importante, gente. Você sempre vai me ouvir falar que tem que ter sensibilização, sim, tem que ter treinamento, sim. Letramento é extremamente importante. Mas, parte B, traga protagonismo. Então, Sim. traga uma pessoa preta para falar sobre o conhecimento dela. Às vezes ela é fotógrafa, às vezes ela é designer, às vezes ela é uma Cientista. grande pessoa da tecnologia, ela é de SAP, ela é de operações, ela é boa em RH, ela é boa consultora de imagem. Uhum. Traga ela para falar. Isso. Isso é dar protagonismo. Exato. Então, a agenda não precisa só rodar em cima, em novembro, né, no exemplo que eu tô dando, em cima de racismo, Sim. em cima de discriminação. Pode rolar em cima de protagonismo, onde a pessoa preta tá lá para falar sobre a experiência dela, a carreira dela. E isso vai dar visibilidade e pertencimento para todo aquele público que tá ali naquele grupo. Assim como a pessoa com deficiência. Ela pode ser uma ativista da causa? Show. Ela pode trazer um letramento? Sim, ótimo, maravilha. Mas ela talvez tenha outras especialidades. Eu brinco assim, gente, eu sou especialista de diversidade e inclusão, eu falo sobre isso. Mas nem todo mundo é especialista de diversidade e inclusão. Exato. Pelo contrário, tem outras formações. Eu me formei em RH, psicologia, fiz gestão de pessoas, me especializei em análise de perfil para falar sobre isso, né? Sou especialista do tema. Mas não queira que todo mundo, só porque tem uma deficiência, ou só porque é preto, ou só porque é mulher, fale sobre esse tema, até porque às vezes ela não quer falar sobre isso, ela se sente constrangida, porque não é a especialidade dela, a especialidade dela é outra coisa. Sim. Então traga um especialista para falar sobre aquilo, mas traga aquela pessoa para falar sobre a especialidade dela. Aí você dá o protagonismo da pessoa. Sim. Aí você quebra um pouco disso dela participar em outras frentes. Então você trazer uma mulher negra, por exemplo, para falar sobre designer, um exemplo, no mês que seja ali relevante, no evento que você vai fazer sobre aquilo.
Pronto, você já trouxe, você não precisa trazer o racismo, você não precisa trazer a discriminação, você já colocou a pauta ali em diversidade. Então, quanto mais orgânico, né? Quanto mais sinergia tiver nos temas, melhor. Sim. Aí você vê cultura, né, Rô? Aí a Aí gente você vê volta no cultura. que a gente falou, né? Sim. Cultura, a inclusão. Representatividade. E se sinta incomodado se você não vê essa representatividade nesses lugares. Eu tô olhando lá na área de TI e só tem um homem. Por quê? Fica incomodado com isso, né? Acho que a gente... Faz um movimento do pescoço. A gente fala muito Sim. disso na... Aprendi isso com a Rachel Maia. É porque a gente... É uma É. coisa muito do movimento negro, né? É. Isso é muito forte para quem tá dentro das pautas raciais. A gente fala sempre de fazer o movimento do pescoço. Para quem não sabe, você virar para um lado e para o outro e ver se tem pessoas semelhantes a você. Citar pessoas ali que parecem, que te tragam essa representatividade. E em que lugar, né? Eu amplio isso. E em que lugar essa pessoa está. E isso em qualquer ambiente, não só no ambiente de trabalho. Então, fui no restaurante fino, melhor. Aí você faz o movimento do pescoço, todo mundo que está sentado é branco. E todo mundo que está servindo são pessoas pretas. Todo mundo que está sentado são pessoas 50 a mais. E todo mundo que está servindo são pessoas de 20 anos. Sim. Então a gente precisa cada vez mais fazer esse movimento do pescoço, não só para as questões raciais, mas para todas as questões de diversidade, para a gente compreender se essa representação e essa cultura, de fato, está nesses diferentes ambientes, Sim. né? E aí, pra gente, né, as dicas, Bora. eu acho que a gente tem algumas coisas. Esse sinta-se incomodado, né, tire da inconsciência e traga pra consciência, eu acho que é o primeiro convite. Para que você consiga, de fato, dar o primeiro passo. Você falou muito de passos, né, pra essa jornada. Dar o primeiro passo, né, se você já tá com algumas agendas encaminhadas, né, no seu negócio, na sua empresa, ótimo. Se não, dê esse primeiro passo. Né? Porque é realmente uma jornada. Então, dar esse primeiro passo, mudar essa perspectiva, entender que isso é algo que é relevante, né? Para o mundo, né, como um todo, isso é muito importante, esse primeiro passo. E que pode ser um passo pequeno. Que as pessoas também querem, às vezes, um passo gigantesco. A gente não faz porque eu já quero fazer... Eu quero fazer uma campanha. Que eu quero ter todo mundo. Não. E, aliás, outra dica. Eu cheguei no lugar, numa empresa uma vez, que eu cheguei, não, porque a gente já vai fazer uma campanha assim, assim, assado, e a gente vai colocar um casal, né, homoafetivo. Eu falei, gente, mas eu não tenho nada dentro de casa ainda. E aí você imagina os colaboradores que estão olhando que a gente está lançando uma campanha já com isso. Não, isso é uma dica que eu sempre dou. Gente, não comece nada pra fora que não tá bem consolidado internamente. Passo errado pra fora, a chance de você ser retalhado e você demorar um tempo pra recuperar sua reputação, imagem, pessoas de comunicação, né, vão saber muito o que eu tô falando, é muito grande. Total. Então, esse primeiro passo dentro de casa é muito importante. Não, eu falo muito isso, eu reforço. Gente, não comunica nada pra fora que você não tá fazendo dentro de casa. Não, é verdade, não é genuíno. Não vai demorar, que demore. Exato. Porque quando você colocar pra fora, você não vai ter nenhum funcionário dizendo assim, isso é pra inglês ver. Que é a famosa frase que a gente escuta muito, né? Isso é pra inglês ver. Aqui não é assim. Ué, mas não tem ninguém preto aqui, por que a campanha tá rolando com um monte de gente preta? Não? Exato. Não faz então, sentido. assim, não vai fazer sentido. E aí você vai ter o pior marketing possível, Exato. que é os teus funcionários descredibilizando a tua imagem. Exato. Aí eu acho que é o problema, né, Rô? Acho que aí a gente tem um... Exato. Como que você reorganiza tudo isso? Muito mais difícil. Aí você vai voltar porque você deveria ter feito antes. Você vai ter que dar esses primeiros passos, né? E aí eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão, principalmente aqui no Brasil, né? Quando eu tenho uma frase do Cortella, que ele fala que o Brasil, né, é um dos países, né, no mundo que tem a maior diversidade cultural, intelectual, né, geográfica e biológica do mundo. Olha a oportunidade que nós temos na mão vivendo, né, num país como o Brasil. Então, dar esse primeiro passo é muito importante. Para você dar esse primeiro passo, se você tem, né, uma oportunidade de construir uma área de diversidade dentro da empresa, isso é um passo muito importante. Mas você buscar parceiros como a DNA, por exemplo, ou outros parceiros que te apoiem nessa jornada, nessa construção desses primeiros passos, são muito importantes. E a gente falou de vários primeiros passos aqui dentro de casa, então você entender o quanto que a sua cultura já tem essa diversidade, né, declarada, né, nos valores que você tem ali. A partir disso, você tem isso revisado, esse engajamento da liderança, o C-level comprado, né, os executivos, o CEO, todo mundo embarcado junto contigo. Às vezes a gente vai se deparar, como vivemos num mundo cheio desses inconscientes, nós crescemos numa sociedade, né, que não abraçou a diversidade logo de cara, a chance de você ter a porta,
né, é batida ali contra você quando você vai falar sobre essa agenda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é muito grande. Sim. Mas aí tem uma coisa, não desista, né? Porque eu acho que Sim. tem, né? Acho que tem É a constância, é a né? constância, né? A resiliência nessa agenda que anda muitas vezes, dependendo da empresa, a passos lentos, ela é muito grande. A gente precisa ter essa resiliência. Mas busque né, pessoas dentro de casa que podem ser grandes aliados para você construir essa agenda, né? Que são dicas muito, né, básicas que eu estou Sim, trazendo aqui para dá para vocês, fazer. mas que dá para fazer, né, dentro de casa. A revisão de toda essa comunicação que eu trouxe aqui dicas hoje para vocês, né, para que ela seja acessível, que ela tenha representatividade e que ela tenha uma linguagem onde eu não discrimine, eu crie estereótipos ou que que a pessoa não consiga consumir aquilo. Isso é um grande passo muito importante. Aí você tem outras coisas. Eu preciso conhecer esse meu público dentro de casa, em qual nível que ele está, qual a diversidade que ele tem. Aplique um censo de diversidade, se você tiver essa oportunidade, porque o censo de diversidade, o que é? Uma grande pesquisa onde eu vou ter tudo mapeado ali, quais são as pessoas, quais diversidades que eu tenho dentro de casa, em qual nível que ela está, né? Posição, qual o meu público, quais as dores que ela tem, né? Quais são as oportunidades que eu tenho que são fortalezas, muitas vezes eu posso utilizar a meu favor. E todos os dias, desenvolvimento das pessoas, da liderança, de todo o time dentro da companhia, isso é muito importante, né, para todo mundo. E crie espaços de conversa, de diálogo, grupos de afinidade, lives, encontros, justamente para que essa troca ela aconteça de uma forma muito natural e genuína dentro das empresas, né? Então, acho que tem isso que é uma grande lição de casa e eu convido todos vocês a dar esses primeiros passos, ou passos curtos, mais largos, mas que é muito importante porque a gente falou muito sobre a agenda de diversidade, ela não ser uma agenda de competição, ela é uma agenda de colaboração. E eu acredito muito nisso, né? A gente está aqui hoje, né? É um passo que a gente dá, né, muito forte nisso. Eu acredito muito que quanto mais a gente tiver acompanhado, né, com mais pessoas, mais força ela ganha. Então, e essa jornada ela fica muito melhor quando a gente está acompanhado, né, para que todo mundo se sinta incluído, bem-vindo, independente do lugar, independente da empresa. Então, fica esse convite para todos vocês. Eu amei participar disso aqui. Eu queria ficar mais 1 hora. A gente podia continuar. Vamos fazer outros momentos. Mas é isso. Obrigada, Rô. Acho que foi incrível aqui. Acho que para quem tá escutando vai sair com vários balõezinhos assim de ideias. Então a gente está super aberto para trocar e continuar essa conversa. Então, se você quiser continuar essa conversa com a gente, manda aqui no chat, manda mensagem, entre em contato com a gente. As nossas redes vão estar aí todas publicadas na descrição do vídeo. Mande sua dúvida, quais outros temas que vocês queiram que a gente traga aqui, que vai ser super importante e estamos super à disposição. Obrigada mais uma vez, Rô. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.